Temos alguns temas para tratar. Vamos falar um pouco a respeito do precificação de boi gordo, a sazonalidade, final de oferta de bois. Vamos falar também de gado magro, como é que esse mercado vai se posicionando a partir de agora, tanto para quem detém esses animais, quanto para quem faz a aquisição desses animais, e confinamento, né? Como é que está sendo organizado o planejamento e expectativa também de rentabilidade em 2025. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar ao vivo com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que participa conosco ao vivo pela internet. Alcides, sempre um prazer falar contigo. Eu ia até falar para você que escolha por onde que a gente começa conversando, mas vamos começar então, já que a minha chefe está dizendo para começar pelo boi gordo, vamos falar um pouco do boi gordo, que a gente tem essa situação sazonal e que tem a ver com clima, tem a ver com oferta de pastagens e que a gente viu já há algumas semanas isso vindo acontecendo, mas essa semana, principalmente após o feriado do Dia das Mães, está mais ressentida, né? Inclusive da participação de indústria frigorífica comprando no mercado. Como é que você avalia este momento, esse cenário que a gente tem para a pecuária de corte, para o boi gordo? Boa tarde, Alcides. Boa tarde, Fabiana. É sempre um prazer estar com vocês aqui. É isso aí mesmo, sabe? Nós fizemos um levantamento nos últimos 15 anos, somente num ano deles a cotação da arroba do boi gordo foi maior em maio em relação a abril, tá? E é o que está acontecendo esse ano, tá? E você reportou de maneira correta. A gente já tinha uma depressão de preço até o Dia das Mães e agora a coisa afundou de vez, tá? É muita oferta, sabe? É muita oferta. Ainda chega na segunda semana de maio, na segunda quinzena de maio, cai o consumo de carne, em função aí da queda de poder aquisitivo, e os preços abaixam mesmo, tá? Então, essa é uma sazonalidade esperada. Isso deve continuar assim até o final de maio, meados de junho. E acontece isso porque a oferta aumenta e porque a gente tem aí seca, diminuição da luminosidade, queda de temperatura, e tudo isso força essa queda de preço. Se a gente fizer essa mesma análise para os outros meses, isso não acontece, tá? É só para maio. Alcides, e nós já tivemos um mês de maio, se estendendo um pouco mais, agora recente, né, que nós tínhamos ali uma escala de abate da indústria frigorífica que ultrapassou a marca de 30 dias, né, e mostrou um cenário de super ofertado, de pouca condição também de manter esses animais em pastagem. O cenário que a gente tem em 2025 é completamente diferente dos anos mais, que eu vou dizer, mais complicados para o pecuarista. Dá para afirmar isso? Olha, Fabiano, a gente ainda teve no primeiro quadrimestre desse ano um abate grande de fêmeas, tá? A expectativa é de que a partir do meio de 2025 a gente tenha aí sim uma retração maior. A expectativa daqui para frente é de uma diminuição do rebanho, porque a gente abateu muita fêmea nos últimos 2 anos, e inclusive nesse primeiro quadrimestre. Esse mês, particularmente, a gente ainda precisa ter o resultado final, né, dos números oficiais, mas a expectativa é que o abate de fêmeas tenha diminuído, tá? E é isso que vai determinar a gente sair de um período de baixa de preço para um período de preços mais firmes, tá? Mas isso deve acontecer a partir de junho mesmo, viu, Fabiano? E esse questionamento tem tudo a ver com o segundo tema que a gente tem para tratar aqui, que está relacionado ao mercado de reposição, e aí pensando em bezerro, gado magro, e aí a ótica de quem produz esses animais, quem trabalha com esses animais, e quem vai demandar, quem está demandando. Como é que esse mercado está se equilibrando? Porque nós tivemos já nesse ano de 2025 um fortalecimento bastante considerável, principalmente para preço de bezerro. Como é que a gente pode considerar o mercado neste momento para as duas pontas, para quem produz e para quem compra? Olha, a expectativa do mercado, vamos dizer assim, é que o mercado de reposição seja comprador, tá? Que já é o resultado do abate de matrizes, né? A gente tem menos produção,
quem age nesse mercado já está se antecipando, já está premeditando o break, né? Tinha um bando de chorinho aí que chamava-se premeditando o break, né? Então já está premeditando o break e para os animais de reposição a tendência é de alta, tá? Aí a tendência de alta é até antes, porque o pessoal já está fazendo posição agora, porque sabe que para frente o preço vai estar muito maior. Tá? No caso do boi, eu tenho que vender, né? E no caso do bezerro, do garrote, etc., eu tenho que comprar. Então, quem puder adiantar a compra vai estar fazendo um bom negócio. Alcides, e aí pegando o gancho do que vem acontecendo no mercado do gado magro, né, e pensando em confinamento, e o gado magro é substancialmente o elemento, né, um insumo, vou chamar de insumo aqui, mas aquele que tem a maior parte do investimento para quem confina animais. E você tem também alimentação animal, e eu estava ontem no congresso da Abramilho, e você tem essa situação, a gente tem uma produção esperada para a segunda safra, uma colheita um pouco maior do que aquela que era estimada no começo, e isso tem arrefecido os preços do milho desde já, o que não está ruim para o agricultor, e pode ser muito bom para quem faz aquisição. Então, pensando nisso, na aquisição de animais, que vem com preços mais firmes e que talvez ele tenha que antecipar essas compras, o confinador pode perfeitamente ter essas aquisições ou produção própria de milho, mas aquisição muito antecipada, né? E também de outros elementos que ele usa para a nutrição desses animais. O que a gente pode esperar em termos de oferta de animais de confinamento ainda em 2025 e a margem de rentabilidade para quem atua como investidor ou para quem está confinando? Olha, é o que você falou mesmo, o boi magro é 70% do custo do confinamento, tá? Então, essa decisão, se eu comprar no momento certo, eu vou ter uma maior chance de rendimento, porque eu comprei bem o boi magro, tá? A expectativa, o que está acontecendo com o confinamento é mudança de perfil. Então a gente tem pequenos e médios confinadores desistindo da atividade, porque é difícil, existe um gerenciamento mais complicado, digamos assim, e está aumentando a quantidade de gado confinado em boitéis, tá? Prestadores de serviço. Então a gente tem a recria firme, o pessoal falava, a recria vai acabar. Não nos próximos 5 anos, tá? Então tem o pessoal recriando e desistindo de terminar na própria fazenda em confinamentos de bovino. Isso vai tudo para prestadores de serviço. E a expectativa é que de novo, a gente deve ter aí entre 6 milhões, 6 milhões e meio de cabeças confinadas, tá? Que é mais ou menos, esse número não tem mudado muito durante os anos, porque é mais ou menos o que o mercado consegue absorver de bovino confinado, tá? Por que isso? Por que é isso no Brasil? Porque a gente, a riqueza, vamos dizer assim, a competitividade da pecuária brasileira vem do bovino em pasto, tá? E eu só faço ali 90 dias, 100 dias de boi confinado. Então, essa é a razão desses números não crescerem de maneira estrondosa, como é na União Europeia, como é nos Estados Unidos, porque a nossa pecuária é fundamentalmente baseada em pastagem. Então, a gente só vai mesmo para terminação, né, em gado confinado, e isso deve ficar mais ou menos o mesmo tamanho que vem ocorrendo nos anos anteriores. E essa ocorrência, né, você falou em 6 milhões e meio de bovinos, pensando num cenário de oferta de animais, a necessidade de terminação para entrega ali em meses que são cruciais e que são mais complicados, né, outubro, novembro, dezembro, tanto para 2025 quanto para os próximos anos,
essa situação do confinamento, ela se consolida ainda mais como uma oportunidade de negócios? Porque você começou falando a respeito do momento, né? O momento mais adequado para fazer a aquisição do seu insumo, que é mais caro, que é o boi magro. E muitas vezes esse momento pode ter passado, já está mais em cima, isso depende também muito da região, mas dá muito tempo para os próximos anos que a gente vai ter uma oferta ainda muito baixa de animais com essa característica, né, para levar para confinamento e para terminar. O confinamento está mais competitivo? Eu acho que essa que é a pergunta que eu quero direcionar Alcides. Está mais competitivo do que anos anteriores e quanto é mais competitivo? Bom, é isso aí mesmo. O confinamento do Brasil evoluiu estupidamente. A gente tem hoje todas as técnicas de terminação muito mais rigorosas. Você tem um monte de ferramentas de controle, tudo digitalizado, indivíduo por indivíduo. Então, a gente faz uma expedição, nós estamos indo já para o 6º ano, né? Percorrendo o Brasil para identificar as mudanças da pecuária intensiva, confinamento de bovino, semi-confinamento, etc. A evolução é notável, tá? A gente consegue perceber que o bovino melhorou, as dietas melhoraram, o sistema de distribuição melhorou, as balanças melhoraram, os veículos, né? Todo o maquinário é de primeiro mundo. E vou te falar um negócio. Hoje você não precisa ir mais lá para os Estados Unidos para ver o que eles estão fazendo. Eles é que têm que vir aqui agora para ver o que a gente faz. Porque a gente faz de uma maneira muito melhor do que eles. A gente faz de uma maneira muito mais racional. Fora, né, já que você estava falando do milho, fora o advento aí do DDG, DDGS, nós estimamos que nos próximos 2 ou 3 anos a gente dobre as unidades de usinas produtoras de etanol de milho. Isso vai gerar uma produção boa de DDG. Isso vai tudo para alimentação animal, né? O que era resíduo vira alimento. E você ainda tem agora a China, né? Que vai passar a comprar diretamente o DDG do Brasil. Ou seja, a gente tem aí grandes transformações e isso é notável, muito mais notável na pecuária intensiva. É claro que a pecuária como um todo melhorou muito, mas na pecuária intensiva ela é evidente essa melhoria. Tá certo? E o Alcides, sem querer, ele também antecipou uma reportagem que vai vir da nossa equipe lá de Sinop, no Mato Grosso, onde você tem uma grande indústria de etanol, produção, né, aquela expectativa, a produção de DDG e a instalação de confinamentos, né, por toda a BR-163 em direção ao norte do país. Alcides, para encerrar aqui a nossa entrevista, você falou da tecnologia implementada e como que isso se desenvolveu para confinamento. Sobre a questão da técnica e a comercialização desses animais, o travamento de preços, esse fator, que é o que garante também a rentabilidade para quem faz o investimento, ele acompanhou essa tecnologia, ele está conseguindo dar essas garantias de melhor renda por animal para quem confina? Puxa, Fabiano, uma boa pergunta a sua, viu? De todas as ferramentas que a gente usa no confinamento, a menos usada, onde a gente está mais atrasado, é justamente no seguro de preço, tá? Na venda futura, diferente da soja, né? Que antes de eu plantar eu já vendia a produção, boa parte, né? Eu deixo só uma pequena parte para correr o risco no mercado, para fazer preço médio, ou para cima ou para baixo, né? Mas no boi não, tá? A gente ainda tem muito o que fazer, já existem as ferramentas, já existem a bolsa para fazer isso, tem mercado a termo, tem contratos particulares para você já garantir preço, mas essa é a parte que ainda a gente precisa evoluir muito. Vamos dizer que o pecuarista ele aceita com mais facilidade todas as técnicas do ponto de vista de zootecnia, de agronomia, de medicina veterinária, mas ele é reticente com relação a usar ferramentas de defesa de preço no campo da administração, economia e gerenciamento, tá? Então, aí sim a gente tem ainda que correr mais do que nas demais esferas do processo todo.